Salve, salve, boa noite. João Severino, consultor em marketing político, chegando nesta quinta-feira, dia 4 de junho, para mais uma transmissão, para mais uma live aqui, onde nós vamos tratar de campanha eleitoral. Como anda a sua pré-campanha, hein? Como está a sua pré-campanha para você aqui no Facebook que está comigo, para você aqui no Instagram que também está comigo? Como anda a sua campanha eleitoral, sua pré-campanha na verdade, né? Ou você é daqueles que estão esperando decidir quando vai ser a eleição para depois você começar os seus trabalhos? Se você é desses, cuidado, você pode ficar de fora, não ter o resultado esperado. Então vamos lá, hoje, como toda quinta-feira, nós vamos falar aqui desse planejamento de campanha eleitoral, o que fazer, né? Como é que eu vou fazer para que essa coisa aconteça então, para que eu saia dessa marasmo, para que a campanha possa decolar, né? Para quem ainda não começou, vamos lá, vamos à luta, porque a campanha eleitoral hoje o TSE tomou uma decisão importante no que diz respeito ao processo eleitoral, né? Por unanimidade, o TSE decidiu que as convenções partidárias podem ser realizadas por meio virtual. Isso já era esperado e não faz nenhum sentido realmente nesse momento ser diferente, né? Não poderia tomar outra atitude senão essa o TSE, até porque o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara, o próprio TSE já fazem reuniões, já fazem todas as suas deliberações, estão fazendo tudo virtualmente, então por que os partidos não poderiam fazer, né, virtualmente também a convenção, que começa no dia 20 de julho e vai até o dia 5 de agosto. Se o TSE tomou essa decisão, significa que esta data não vai mudar. Então assim, é bom observar isso. O que está por trás dessa decisão do TSE? Ele está dizendo o seguinte: esta data não vai mudar. E há uma grande tendência de que a eleição, a data da eleição também não mude, né? O TSE tem conversado, o presidente do TSE tem conversado. Essa semana foi mais uma semana de conversas do presidente com vários outros especialistas em pandemia, em epidemiologia, questão de saúde pública, para poder tomar uma decisão, para poder informar o Congresso Nacional de qual seria a melhor decisão a ser tomada pelo TSE nesse momento que antecede, né, o período eleitoral. Nós estamos aí há exatamente 4 meses da eleição, né, julho, agosto, setembro e outubro, hoje 4 de junho, a eleição marcada para o dia 4 de outubro. Então, há uma tendência ainda de manter essa data 4 de outubro. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Na verdade, como a gente tem falado toda semana, quem vai definir isso é realmente a pandemia. Mas há uma forte tendência, tanto do Senado, quanto da Câmara, quanto do TSE, em manter a data para o dia 4 de outubro. Vamos ver o que acontece, vamos ver os próximos passos que o TSE, junto com o Congresso Nacional, vai dar, né? Então vamos acompanhar. Agora, é o que eu tenho dito sempre, né? Você que é pré-candidato, e o meu assunto aqui é com você, não tem nada a ver com a legislação, não tem nada a ver com o que acontece lá em cima, mas qual é a importância de você fazer o seu trabalho e não ficar esperando essas decisões? Porque uma coisa é certa, a eleição vai acontecer. Seja 4 de outubro, seja 15 de novembro, seja 6 de dezembro, ela vai acontecer. Então não faz nenhum sentido você que é pré-candidato ficar esperando a decisão da data para que você tome uma decisão de quando vai começar o seu trabalho. Eu sei que tem muitas implicações, tem muitos pré-candidatos que foram atingidos fortemente pela questão econômica dessa pandemia, profissionais pessoas que têm trabalho, perderam o trabalho, às vezes eram autônomos, por exemplo, pessoal que era candidato e é de academia, como é o meu caso, o caso aqui do Jaime aqui em Aparecida, como é o caso do meu amigo lá de Mogi das Cruzes, não fugiu o nome agora, Valdemir, pessoas que estão ligadas no setor que de repente parou tudo, né? Parou tudo e ainda não conseguiu retomar. Quer dizer, eu sei que nesse momento não está fácil para algumas pessoas retomarem ou darem continuidade no processo de campanha eleitoral, mas
Se tem o projeto de campanha eleitoral, se tem o projeto de ser candidato realmente, mantenha. Não dá para fazer da forma que vinha fazendo, invente de outra maneira, gente. É isso que nós vamos falar, é sobre esse planejamento, sobre essas questões que envolvem toda a campanha eleitoral, nessa pré-campanha, com pandemia e tudo, e que dá para fazer. O que não pode é você ficar esperando as coisas acontecerem, né? Ah, vou esperar, alguns têm falado isso, vou esperar decidir a data da eleição. E se a data da eleição não for alterada, ficar mesmo 4 de outubro, aí você vai ter que prazo para poder trabalhar. Então assim, essa coisa do brasileiro mesmo, de ficar deixando tudo para a última hora, só decidir lá nos últimos segundos do segundo tempo, e alguns deixando até para prorrogação, né? Para decidir lá na prorrogação. Então é uma decisão que pode ter consequências graves. Então, para você não ficar parado no tempo, para você cuidar do planejamento da sua campanha, você precisa começar realmente fazendo aí, criando um mapeamento da sua cidade, seja a sua campanha para prefeito, seja para vereador, você precisa mapear a sua cidade, precisa saber qual é o potencial de voto que você tem em cada um dos segmentos aí da sua cidade, o seu bairro, pessoal da zona rural, pessoal indígena. Quantos votos você tem em cada um desses segmentos? Onde estão os seus votos? Quem são os seus eleitores? Você precisa identificar, fazer essa identificação. Já está na hora, aliás, passado da hora de você entender, saber quem são essas pessoas, para que a sua campanha tome um rumo, porque senão você vai ficar perdido no tempo e no espaço. Professor Paulo Araújo, Kleber Araújo também, obrigado pela presença de vocês. Então assim, potencial de voto. Qual é o potencial de voto de cada segmento que você está atuando? Qual é o seu segmento? Qual é o seu bairro? Quais são os bairros adjacentes ao seu segmento, ao seu reduto, que você vai ter voto? Quais são os segmentos que estão ligados ao seu segmento, onde você pode buscar voto? Você pode buscar em que quantidade? Qual vai ser a alternativa? Qual vai ser a estratégia que você vai usar para chegar em cada um dos demais bairros, das demais categorias que são adjacentes à sua? Então é isso que você precisa começar, para você começar a fazer o seu planejamento. Nós vamos falar aqui da questão financeira, vamos falar de quem são os seus eleitores, quantos votos você tem, e vamos até às 21 horas tocando nesse assunto e trazendo muita informação para você, para que a sua pré-campanha realmente ganhe corpo e decore, tá bom? Eu sou João Severino, consultor em marketing político, eu falo direto de Goiânia. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, estamos aí na data marcada, 4 meses para a eleição. Falta pouco tempo, gente, falta pouco tempo, e quem ainda não começou, está demorando, viu? Demorou, já passou da hora, está passando da hora na verdade, tá certo? Então assim, começar do zero absoluto agora, olha lá, hein? Não vai ser fácil mesmo. E você, já deu joinha aí? Deu joinha? Você que está acompanhando, muitas pessoas às vezes não pode acompanhar aqui no ao vivo, mas acompanham depois, assistem depois. Então dê o joinha aí, curta essa página no Facebook, tá? Para você que está no Instagram também, obrigado pela presença de vocês. E nós vamos tocando, porque aqui a informação não pode parar, porque a sua campanha também não pode parar, ela precisa seguir. Então eu falava aqui do potencial de voto de cada um do bairro, de cada um do seu segmento, porque às vezes, gente, tem candidato que fica pensando assim, mas eu não tenho bairro, eu não tenho reduto. Claro que você tem um reduto. Se você é um professor da rede estadual, por exemplo, da rede municipal, você tem um reduto, são seus companheiros de sala, de trabalho, de jornada. Você é funcionário público, o seu reduto são essas pessoas. Você é taxista, você é produtor rural, então essas pessoas são o seu reduto, formam o seu reduto. Tá? Você é diretor de algum segmento de empresa, então, e tem muita gente nesse mesmo segmento seu, dentro da sua cidade, então essas pessoas são pessoas que você vai poder contar com elas numa primeira hora. Então reduto não quer dizer uma área física, só é uma área física quando você é líder de um bairro, né? Líder de um setor da cidade, igual aqui em Goiânia, região norte, região centro-oeste, centros, universitário, leste, enfim. Se você é líder de alguma dessas regiões, ou se você está no interior, cidade pequena, a maioria dos municípios brasileiros
tem no máximo até 30 mil eleitores, então são cidades pequenas, às vezes não dá para ficar procurando muito, né? Tem que estar muito segmentado. Nas campanhas de prefeito, esse mapeamento ele é ainda mais importante, mapear a cidade toda, bairro por bairro, setor por setor, para que você saiba realmente onde estão os seus votos, quem são os seus eleitores, e a partir daí você definir a sua estratégia. É claro que não é só isso, né? Tem todo um trabalho que precisa ser feito, que você sabe já na questão política, como é que isso funciona, tem que trabalhar, tem que ir à luta, tem que conquistar eleitor, tem que conquistar companheiro. Às vezes não é fácil, porque os companheiros às vezes já estão comprometidos com outras campanhas, e difícil para quem, principalmente para quem, por exemplo, saiu de um grupo e foi formar um grupo novo, assim de última hora, tentando formar um grupo novo, isso é difícil. Então você tem que saber que às vezes você está fazendo um trabalho que é para longo prazo, para 4, para 8 anos, quando você vai ter realmente estar preparado e com um grupo pronto, com um grupo formado para disputar a eleição de fato. Porque isso acontece muito, a pessoa rompe com um grupo que ele vinha atuando há 8 anos, por exemplo, 7, 8 anos, rompe com o grupo e tenta formar um grupo novo. Ele até às vezes consegue, mas não leva todo mundo, e nem todos vão querer deixar aquele grupo novo, aquele grupo antigo, que é o grupo mais certo, para um grupo novo que está formando agora. Então assim, é difícil esse jogo. Fazer esse jogo tem que ter muita cautela, tem que ter muita habilidade, e é uma construção de longo prazo. Não se faz política para hoje. Política é uma coisa que você faz no longo prazo, né? Tem que conquistar o eleitor no longo prazo, conquistar os companheiros no longo prazo, tá bom? Então é isso. Quantos votos você já tem? Você tem uma noção? Nessa sua pré-campanha, você tem uma ideia de quantos votos você tem, seja para vereador, seja para prefeito, né? Você já fez pesquisa, né? Tem alguma avaliação? Você avalia a partir da sua rede social quantas pessoas estão realmente engajadas na sua campanha? Não é quantos seguidores você tem aqui no Facebook, não. É porque tem muita gente achando que tem 5 mil eleitores no Facebook, vai ter 5 mil votos. Esquece isso. Rede social tem que ter o engajamento, tem que ter o envolvimento das pessoas. Se não houver o envolvimento das pessoas, se não tiver pessoas envolvidas diretamente com a sua causa, com as suas publicações, você não tem nada, tá bom? Você não tem nada. Ter 5 mil amigos no Facebook não quer dizer absolutamente nada, tá bom? Muito menos no Instagram, né? Ter 5 mil seguidores, tem gente que compra seguidores, e nesses seguidores tem gente de tudo quanto é perfil, de tudo quanto é lugar, que não tem nada a ver com a sua causa, nada a ver com a sua campanha eleitoral, e fica se iludindo com isso, achando... E tem gente que vende isso, né? Engana muita gente, tem muita gente aí que vende essas facilidades. Existem alguns casos em que dá para você, por exemplo, se você quer ter aí uma base boa, de repente dá para comprar alguns seguidores, mas isso não... Tem que saber que isso não vai te dar voto nenhum, tá? É mais para você ter um número lá, seguidores mesmo, pessoas que vão votar, não vão ter. Então quantos votos você acha que você já tem? Faça esse cálculo aí puxa aí o seu caderninho, faça as contas, porque você precisa mapear os seus votos, você precisa saber o quantitativo que você já tem, porque você já sabe quantos votos você precisa, né? Mais ou menos você já sabe, já falei disso aqui inúmeras vezes. Mas vou repetir aquela continha básica. Número de votos, a soma dos votos de todos os candidatos eleitos dividido pelo número de cadeira. Então esse resultado é basicamente o número de votos que você precisa em média para ser eleito na sua cidade, tá? Cada cidade é uma realidade diferente em termos de números, mas a regra básica é esta, pelo menos para você ter uma noção. Então se você sabe quantos votos você já tem, você sabe quantos você precisa, então você sabe exatamente quantos você precisa conquistar, e aí você vai encontrando os caminhos para saber onde buscar, quanto vai custar essa jornada sua até o objetivo final, que é ser eleito, né? Onde estão e quem são esses seus eleitores? Eles estão em outro bairro, estão no mesmo bairro, está dentro do seu segmento, está dentro de um outro segmento agregado ao seu, e você vai ter que ir lá buscar. Então qual é o planejamento, qual é o plano que você fez
para poder atingir esse eleitor que falta para você? Qual é a margem de segurança necessária? Precisa trabalhar com a margem de segurança, porque o que acontece muitas vezes é que os candidatos eles pensam assim, eles olham lá na eleição passada e vê qual foi o último vereador eleito, o eleito com menos voto. Aí ele se baseia por esse número. Fulano foi eleito com 250 votos, então com 250, 260 eu vou também. Não é bem assim que a coisa funciona. Precisa ver a questão do partido que ele está, não tem mais coligação, né, mas ver o partido, ver o potencial de voto que aquele partido tem. E às vezes tem uma pessoa naquele partido que é puxador de voto, vai ter uma votação expressiva e o seu partido às vezes não tem isso. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes o seu partido nem atinge o quociente eleitoral e você está aí achando que vai eleito com quantidade mínima de voto. Você precisa ter uma margem de segurança, trabalhar sempre com o máximo. Os meus clientes, eu oriento eles a trabalhar com o teto máximo, porque se ele não atingir o teto máximo, pelo menos ele vai chegar perto, e chegando perto, dificilmente ele vai ficar fora do processo. Então é preciso realmente ter uma atuação muito firme nesse sentido, de ter esse planejamento, de saber realmente qual é a margem, de qual quantidade de voto nós estamos falando, e isso, claro, para cada cidade é uma realidade diferente e é preciso que você entenda isso, né? E eu tenho certeza que você sabe como é que funciona isso. Se você está nesse jogo, é porque você já sabe que é quociente eleitoral, você sabe o que é quociente partidário, você já sabe fazer todos esses cálculos. Se não sabe, vai lá no YouTube, tem um videozinho meu lá explicando como é que faz esse cálculo aí das cadeiras dos eleitos mediante o resultado dos votos, né, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, e assim você vai fazendo essas continhas rapidinho aí, é bem tranquilo, tá bom? Então trabalhe sempre com uma margem de segurança, é preciso ter uma margem de segurança. Onde é que você tem mais chance de buscar votos? Os votos que faltam para você, porque você já conquistou um público, você já tem aí, vamos supor que você precisa de 1000 votos, você já conquistou aí mais ou menos 200 votos, está faltando aí 800. Onde você vai buscar esses votos? Qual é o caminho que você vai percorrer até o dia da eleição para conquistar esses votos? Você tem já um planejamento, você tem já uma estratégia, um rumo, um caminho definido para você chegar até lá? Se não tem, trace esse rumo, trace esse caminho, veja onde é possível, dentro da sua localidade, dentro do seu segmento, dentro do seu reduto, onde é possível buscar os votos que estão faltando para você. Tá? Comece a pensar nisso, coloque isso no papel, quantos votos eu tenho, quantos votos eu preciso, quantos falta, qual o caminho que eu vou buscar, quem são as pessoas, quem são as lideranças que eu preciso conquistar para poder trazer esse quantitativo de voto que está faltando para mim. Então assim, é fazer um trabalho realmente intenso. E olha, a rede social é um caminho, mas para quem ainda não começou, não tem uma causa, chegar na rede social agora de paraquedas, falando, achando que vai falar e papapá e vai conquistar o eleitor, não vai, gente, não vai, não adianta, tá bom? Tem que ter planejamento, sem planejamento você não vai a lugar nenhum. Agora, quem são os seus concorrentes? Você sabe quem são os seus concorrentes? Porque o vereador, por exemplo, os principais concorrentes estão dentro do partido, né? Por quê? São vários aspectos, concorrentes e ao mesmo tempo companheiros que você tem que valorizar muito. É muito engraçado isso na campanha, às vezes as pessoas, tem gente que não entende isso, mas você tem dentro do partido, não tem mais coligação, você tem lá 20 candidatos, a somatória de votos desses 20 candidatos é que vai definir quantos serão os eleitos, ou seja, você depende inclusive daquele que vai ter lá 5, 10 votos, você depende dele, porque de repente 5 votos é o que vai fazer a diferença para completar o quociente eleitoral. Porque se estiver faltando 5 votos no quociente eleitoral, você vai ficar fora, você que for o primeiro colocado vai ficar fora porque faltou voto. Tá? Então tem que saber quem são os seus concorrentes. Quem são os concorrentes dentro do seu segmento, dentro do seu bairro, dentro do seu reduto, enfim, na sua cidade, se a campanha é para prefeito, são 2, 3 candidatos, quem são eles? O que eles fazem? Qual é o nível de trabalho deles? Qual é o nível de atuação deles? Qual é o quantitativo de voto que cada um deles tem? Qual é a história de cada um?
desses candidatos a prefeito que estão disputando com você a eleição. Você precisa saber, ter essas informações, por menor que seja o município, você precisa reunir essas informações para poder saber qual é o rumo que você vai dar. Tá? E se é possível você realmente atingir o seu objetivo tendo esse e aquele concorrente. Porque às vezes não é possível, você precisa ir para um plano mais de longo prazo, fortalecer seu nome agora, para na próxima eleição você vir com mais força. Então isso também tem que ser avaliado, porque às vezes esse é o caminho mais seguro para você correr. E não ficar batendo de frente, desgastando, tentando disputar uma eleição para a qual você não tem tanta chance assim, mas você quer aparecer, você quer crescer, quer colocar seu nome em evidência. Então tem que fazer isso sim, tá bom? Qual é a situação de cada um dos seus concorrentes com relação ao eleitorado? Como é que eles estão atingindo os eleitores? O que eles estão fazendo? De que forma eles estão entrando para conquistar voto? Você está ficando para trás? Só eles estão trabalhando? Ou só você está trabalhando e os seus concorrentes não estão trabalhando? Então avalie tudo isso e sempre, bola para frente, tá? Não é porque os seus concorrentes estão parados que você vai ficar parado também. Se os seus concorrentes estão parados, um motivo a mais para você correr na frente, sair na frente deles e bem na frente, tá bom? Qual é a situação do seu partido? Você já avaliou a situação do partido? Eu já falava agora há pouco essa questão. E aliás, se você não deu joinha aqui ainda nesse vídeo, aperta aí, tá? Dê um joinha, curta essa página no Facebook, estou esperando você curtir, tá bom? Dê uma curtida aí agora. Você que está assistindo depois, está assistindo o vídeo gravado, não está ao vivo, muita gente assiste depois, acompanha depois, deixa os comentários. Você pode deixar o seu comentário aí, deixar a sua pergunta. Escreva a sua pergunta aí agora. Eu gostaria de saber como é que está a sua campanha eleitoral. O que você tem feito nesse momento para que a sua... Para candidatos é pré-campanha, para mim é campanha, mas para as pessoas que estão disputando não podem falar, tem que falar que é pré-candidato, né? É uma coisa assim meio sem nexo, mas é isso que a lei manda fazer. Então vocês que são os pré-candidatos precisam falar assim, como pré-candidatos, né? O que tem sido feito? Como é que está a sua pré-campanha? O que você tem realmente trabalhado? A pandemia atrapalhou muito, né? Atrapalhou muito, mas como é que você tem se sobressaído para resolver essa situação e fazer com que as coisas aconteçam, né? Então vamos para cima, gente. Não dá para ficar. Boa noite, Raquel. Boa noite, João da Palmeira. O Edson Nunes, como sempre, presente aqui, né, Edson? Obrigado pela sua presença e tenho certeza que você vai caminhar. Raquel, obrigado, viu, Raquel, pela presença também. Todas as pessoas aqui acompanhando. Meu pessoal lá de Nova Chavantina, pessoal lá do norte de Manaus, do Pará também, pessoal acompanhando, enfim. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua pergunta que eu estarei respondendo a todos vocês, tudo bem? Então é isso, qual é a situação do seu eleitorado? Qual é a situação do seu partido? Você já fez uma análise do seu partido, de todos os nomes, você já pegou a relação de todos os prováveis candidatos do seu partido e analisou um por um para ver qual que é o potencial de cada um? É claro que é um número, não é uma certeza, tem gente que vai surpreender para mais e outros vão surpreender para menos, né? Você tem que ter essa previsão aproximada para que você saiba se posicionar dentro do partido, porque no caso dos vereadores, você tem que ser sempre o mais votado. Para você garantir a sua vaga, você tem que ser sempre o mais votado. Tem partidos que estão trabalhando com um número maior, com 2, 3 vagas, 4 vagas, mas mesmo assim você precisa fazer aí uma análise para ver como é que está a situação do seu partido com relação ao número de candidatos, quem são os pré-candidatos, na questão do gênero, não é? Quem são as pessoas que vão disputar a eleição, né? Quem pode ser aliados em função do partido. Eu disse aliados, não disse coligados, tá bom? Porque não há mais coligação para vereador, coligação só na majoritária. Então, mas no caso dos candidatos a prefeito, quem são os partidos que podem compor com você?
né, que podem somar com você. Como é que você vai fazer essa junção de partidos, tendo que você trabalhar com os vereadores de cada um desses partidos? Como é que vai ser esse jogo? Como é que vocês vão fazer esse entendimento aí para que a coisa funcione e funcione bem? Então tem que avaliar, tem que entender quais são os partidos, quem são as pessoas que estão em cada um deles, né, quem são as lideranças, o que soma em cada um deles, seja em votos, seja em recurso, seja em pessoas, seja em candidatos a vereador, enfim, o que está somando para você, para que você tenha em mãos um relatório sabendo o que é que cada partido vai oferecer para a sua campanha, e o seu partido também, quando você é candidato a vereador, o que vai oferecer em termos de candidatos para dar sustentação, né, e atingir o quociente eleitoral para ou quociente eleitoral para 2 vagas, para 3, para 4, para 5, e aí o limite é cada um que coloca, né? Onde atuam cada um deles, quem são, né, qual é o poder de atuação. Então são questões que você precisa levantar para você fazer o seu planejamento. Na hora de planejar a campanha, hoje nós estamos falando sobre essa questão de planejamento de campanha, e você precisa saber disso, você precisa entender essa situação, né? Qual é a melhor maneira de manter os votos que você já tem e conquistar os que faltam. Então, construir esses caminhos para que as coisas aconteçam de uma forma bem mais tranquila, porque se você não fizer isso, você vai ficar perdido, a sua campanha vai ficar meio sem rumo. Então você tem que entender, você tem que saber onde você está pisando, onde falta, como falta. A questão da zona rural é muito importante você trabalhar, por mais, às vezes tem cidade que a zona rural é realmente bem pequena, assim, em termos de quantitativo de pessoas, outros é gigantesco. Nós ainda temos município no Brasil que a população do município atinge 50% do total, então assim, é significativo. Outros nem tanto, 10%, 15%, mas enfim, é preciso avaliar, principalmente nas campanhas para prefeito, porque isso pode fazer a diferença no resultado. Agora, quanto custaria? Quanto vai custar para você cada uma das ações necessárias para você conquistar o voto? Vai ser só a sua caminhada do dia a dia, combustível, celular, almoço fora, é só isso? Ou você vai ter que colocar pessoas, contratar pessoas para poder fazer um trabalho mais amplo, né, de atingir um número maior de pessoas? Então, tudo isso você tem que colocar no seu planejamento de campanha para saber o que vai acontecer. Porque se você não tem isso, você não tem nada, né? Então tem que saber qual a melhor maneira de fazer isso, ver esse custo realmente e saber se você tem, né? O principal é saber se você vai ter o recurso necessário para em fazer esse investimento, né? Quanto vai custar? Essa semana eu respondi meu amigo Paulo perguntando quanto que ele ia gastar numa campanha. É muito difícil você falar em valores de uma campanha eleitoral, né? Às vezes tem gente que gasta o mínimo e vai eleito, outros gastam o máximo e não vão eleito. Então o custo de uma campanha é muito relativo e tem muito a ver com o seu potencial de voto. Não é uma pessoa que tem um potencial de voto, tem um trabalho já consolidado de longa data, já vem trabalhando há bastante tempo, conquistou, mostrou serviço e realmente tem uma base eleitoral boa, essa é uma campanha que vai custar barato. Agora, a pessoa está começando, quer pegar firme mesmo, entrar para valer, ele vai ter que gastar um pouco mais, vai ter que contratar mais gente, vai ter que investir um pouco mais em mídia social, porque o custo da campanha sobe um pouco. Então isso é muito relativo, não dá para falar em custo de campanha. O Brasil é uma dimensão, tem realidades completamente diferentes em todos os cantos do país, então não dá para falar em custo real de uma campanha, falar essa campanha vai custar tanto, essa vai custar tanto, não tem como nós falarmos isso, não dá para falar, para mensurar isso. Mas você, que é o dono da sua campanha, que está seguindo esse passo a passo que eu estou dizendo aqui do planejamento, vai ter condição de fazer aí o seu levantamento de custo. Você vai ter condição de fazer isso, você vai poder realmente
mapear isso de uma forma bem tranquila. Você já sabe o tamanho do seu município, já sabe o tamanho do seu eleitorado, sabe o tamanho da sua coligação, quantos candidatos a vereador você vai ter, ou se você é um candidato a vereador, você sabe o que você tem que fazer no seu município para conquistar. Então você consegue estimar aí um valor e você vai colocar o seu teto, né? Cada um coloca o seu teto da forma que achar conveniente e de acordo com as suas possibilidades, né? Ninguém vai jogar dinheiro fora. E uma coisa que eu gosto muito de falar sempre é para que as pessoas não gastem excessivamente, por duas razões. Uma, para você não se comprometer financeiramente depois de eleição. Precisa lembrar que após a eleição tem vida, você tem família, você tem toda... a vida precisa continuar, ganhando ou perdendo, a vida continua. Então você não pode comprometer a sua renda, comprometer o seu patrimônio com campanha eleitoral. Você tem que fazer a coisa de uma forma que esteja dentro dos seus limites, né? Se você vai ter apoio de outras pessoas, quem são essas pessoas, quanto que cada um vai colaborar, e os seus gastos têm que ser em cima exatamente daquilo que você vai ter, para não ficar devendo, para não ter que ficar depois 5, 10 anos trabalhando para recuperar o financeiro que você investiu errado numa campanha eleitoral. Não invista, não coloque dinheiro numa campanha sem necessidade, tá? Sem você saber exatamente que aquele recurso é um recurso que está destinado para isso, que pode ser usado e que de alguma forma não vai te comprometer no seu orçamento pós-campanha eleitoral. Você tem que estar muito ciente disso, tá bom? Então vamos lá. Quanto custaria, quanto tenho para gastar e quais são os recursos que disponho, é disso que nós estamos falando, né? Então tem que ter isso muito bem planejado, ter isso muito bem acertado, porque a campanha eleitoral, e esta campanha de 2020 essencialmente, está aí numa situação que a gente está nessa dúvida aí. A eleição vai ser 4 de outubro, a eleição vai ser 15 de novembro, vai ser 6 de dezembro, né? Nós ainda não sabemos. E como é que fica o trabalho, né? Vou ter que manter, porque se a eleição for prorrogando, tem a questão de custo. Você vai ter que manter rede social, manter o trabalho de alguns colaboradores que às vezes são remunerados, enfim. E isso prorrogando aumenta os custos. Então precisa fazer realmente um plano disso, porque você não pode parar a sua campanha. E muitos estão parando em função disso, porque querem ver o que vai acontecer primeiro. Mas agora, se a eleição, por exemplo, o TSE decidiu a decisão de hoje do TSE, que o prazo, as convenções que estão marcadas para o dia 20 de julho a 5 de agosto, elas poderão ser feitas virtualmente, de forma virtual. Quer dizer, isso quer dizer que não vai mudar essa data. Se o TSE está dizendo que ela pode ser feita virtual do dia 20 de julho a 5 de agosto, é porque essa data não será mudada. E aí, se você analisar um pouquinho, se o TSE tomou essa decisão, é porque ele está pensando em manter a data do dia 4 de outubro. Né? Não é difícil de você ter esse raciocínio, uma coisa leva a outra. Porque, olha, como é que eu vou fazer convenção do dia 20 de julho a 5 de agosto se a eleição vai ser só em dezembro? Não faz sentido. Então, se o período de convenção está mantido e dizendo que pode ser feito de forma virtual, há uma forte tendência aí, vejo eu particularmente, uma forte tendência de que a eleição seja mantida no dia 4 de outubro. O ministro Barroso, que assumiu o TSE agora, ele tem defendido uma tese que ela não é também a melhor, mas ele tem falado isso, que é fazer eleição em 2 dias. Manter a data do dia 4, mas fazendo ela em 2 dias, provavelmente dia 3 e 4, com a votação indo até às 20 horas, para poder ter um distanciamento, não ter aglomeração de pessoas. Não sei, não consigo avaliar assim, se isto teria só mesmo o pessoal da saúde vai poder dizer se realmente isso daria certo. Acredito que sim, mas teria que ter um escalonamento por idade, né? Mas tem outras complicações, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem idoso que precisa da presença do adolescente, do jovem junto para votar. E aí vai um hoje, vai outro amanhã, não sei, pode causar uma abstenção grande.
penso eu. Mas é uma alternativa que está sendo discutida também, fazer eleição em 2 dias, por conta da pandemia. Agora, essas discussões todas elas vão acontecendo nos próximos dias e a gente vai vendo que elas vão ganhando corpo de alguma forma, né? Então, assim, tem que estar atento, gente. Tem que estar muito atento por essa questão para que você possa realmente ter o seu planejamento definido, né? Quanto falta para você de voto, como conseguir, quanto tempo leva, quais são as suas chances, sabe? Questão da sua plataforma de trabalho. Porque tem gente que até esse momento ainda não decidiu isso, que caminho que vai dar para a campanha em termos de plataforma, a famosa bandeira, né? A famosa bandeira. Qual é a sua bandeira? Qual é a sua causa? Tem gente que está indo para a campanha e ainda não tem uma bandeira, uma causa definida. Vai ser difícil o eleitor fazer uma escolha do seu nome porque você não tem nada para apresentar até o presente momento, né? Então vai ser difícil o eleitor escolher em cima de nada. Você tem que ter o seu trabalho, tem que fazer a sua atuação, tem que fazer as suas escolhas, tem que atuar firme. E, gente, seja você o tempo todo. Não adianta você querer reinventar a roda já está inventada. O que você precisa é ser você o tempo todo, é você estar presente, seja nos vídeos, seja em outros canais, seja pelo WhatsApp, seja visitando pessoalmente, mas seja você o tempo todo. As pessoas precisam ver você defendendo as suas ideias, defendendo as suas causas de uma forma bem ampla e sem plástica, né? Sem plástica, sem estar inventando moda, vamos dizer assim. Então é preciso tocar o barco dessa forma, tá? Então, quando você faz o seu planejamento, que você já começa a pensar nas suas cores de campanha, no seu visual de campanha, como é que vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, qual que é o melhor visual para a sua campanha, de que forma você vai dar cor para a sua campanha. Já começa a pensar nisso também nesse momento, deixar isso mais ou menos planejado, né, para que a campanha comece a ganhar um corpo realmente. Quais são os serviços que você vai ter que contratar para a ssua campanha? Marketing, pesquisa, foto, vídeo, profissionais de rádio, locução, porque tem os programas de rádio, tem os acessos que você quer fazer na internet. Como é que você vai fazer para ter um profissional de mídia social acompanhando o seu trabalho, fazendo as suas publicações, para fazer as publicações de forma certa, para ter o resultado que você espera? Está sendo feito tudo isso, né? Questão das alianças, como é que está sendo a construção das suas alianças com lideranças, tudo mais, quando e onde você deve estar presente ao longo desse período até o dia da eleição, né? Questão de reuniões que agora estão praticamente proibidas, mas as conversas individualmente, as visitas pontuais, para você não perder o elo com o eleitor, né? As conversas através de rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, estabelecer esse diálogo com as pessoas, se é este o seu caso, porque não adianta, tem pessoas que não têm perfil nenhum para a rede social e talvez colocando na rede social ele vai ter prejuízo ao invés de lucro. Por quê? Porque não é o canal, não é o jeito dele, não está fora da realidade dele. Então tem que avaliar, né, se está bem ou se não está bem dentro da realidade, para não passar vergonha também, porque às vezes o candidato fica passando vergonha na rede social e só perdendo voto. Às vezes ele tinha o potencial e acaba perdendo. Então tem que avaliar tudo certinho. Agora, se ele não tem, vai construir uma imagem. Então quem vai construir essa imagem? Qual é o profissional que ele vai contratar para poder trabalhar essa imagem, para ficar... Não é fazer uma plástica, mas colocar, adequar a uma realidade do discurso, né? Então precisa ter isso muito bem definido. Existem outros meios para conquistar eleitor. Existem uma série de outros meios que você pode fazer, seja as visitas, seja os contatos, seja através de lideranças, né, que você tem, que você pode estar atuando junto com elas e elas junto com você, desde que você tenha segmentado isso, tenha isso organizado, um organograma para saber quem vai fazer o que e cada liderança trabalhando um ponto da cidade a seu favor. Então é um meio de construção também, não existe só a rede social. A rede social é um caminho sem volta, é um caminho que praticamente todos vão usar, mas tem que saber usar também, não é usar por usar, tem que saber usar
porque se não souber, a coisa não vai dar certo, gente, não vai dar, tá? Tem muita gente ainda acreditando que vai ganhar a eleição só com a rede social, só com os 5.000 amigos que tem no Facebook, só que até agora não começou a fazer nada. Até agora não colocou o bonde para andar, sabe? E acha que vai ganhar a eleição. Já ouvi isso várias vezes nesses últimos dias aí. Gente com com esse pensamento. Boa noite, Rogerinho, Totani, obrigado pela presença. Também a Mariana na Lu. Opa, Mariana, tudo bem? Estamos programando aí para a semana que vem algumas ações bem fortes, né, Mariana? Então tá, vamos lá. O que mais? Hoje, sobre planejamento de campanha, alguns fatores muito importantes que para você que está chegando agora, eu vou só fazer aqui uma pequena retomada, que nós falamos aqui do potencial de voto que você tem em cada bairro, em cada segmento, para você fazer esse levantamento, os votos que você já tem, fazer uma estimativa de votos para você saber de onde você está partindo, onde estão e quem são os seus eleitores, onde você pode buscar mais eleitores, quantos você já tem, quantos falta, qual é a sua meta, então você poder fazer esses cálculos. Tudo isso nós estamos debatendo aqui hoje desde as 20 horas e vamos até daqui a pouco com mais essas informações. Qual é a margem de segurança necessária nos seus votos para você estar tranquilo realmente? E lembrando que você precisa dar um joinha aí, tá? Clica aí, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário que eu vou responder já já para você. Onde é que você tem mais chance de buscar os seus votos? Quem são os seus concorrentes? Qual é a situação desses concorrentes junto ao eleitorado? Qual a situação do seu partido? Né? Precisa conhecer a realidade do seu partido. Quem são os possíveis aliados? Quem são pessoas que poderiam estar junto com você nesse momento, trazendo a informação, somando os votos que você precisa. De cada companheiro que chega, cada potencial companheiro, liderança principalmente, que chega para você, 10, 15 votos a mais que você soma, 20, 30, 50, dependendo da liderança. Então tem que estar buscando essas lideranças, buscando no sentido de conquistar mesmo, não estou falando em comprar ninguém não, gente. Não é esse o caminho, tá? Onde eles atuam, qual é a situação de cada um, aquelas pessoas que têm experiência com política, já foram ex-prefeitos, ex-vereadores, pessoas que já foram dirigentes de partido e que podem somar com a sua campanha. Quem são essas pessoas aí na sua cidade para você trazer junto com você? Qual é a melhor maneira de manter os votos que você já conquistou? Porque além de conquistar, você precisa manter os que você já conquistou. Não é só buscar. Você vai buscando e vai abandonando os que já estão conquistados. Não pode. Você precisa estar sempre tendo um trabalho de manutenção dos votos já conquistados. Quanto que custaria essa conquista? Quanto custaria a sua campanha? Qual é a sua disposição financeira? Quanto você tem para gastar? Qual que é o seu teto? Qual que é o seu limite? E uma vez que você pôs o limite, não ultrapasse ele para você não se comprometer depois com a sua vida financeira. Da sua vida financeira chegar lá pós-eleição, tá? Tranquilo, você gastou o que podia gastar, não se comprometeu, ganhou, parabéns, não ganhou, a vida continua, vamos pensar na próxima, ver onde nós erramos, fazer uma avaliação, fazer uma autocrítica, para que realmente você possa pensar no futuro. Porque campanha eleitoral, gente, política, você precisa pensar no longo prazo. Você não pode pensar só nesta eleição, porque a maioria das pessoas, na verdade, infelizmente, é assim, elas entram mais ou menos, não se dedicam, não deu certo, decepciona, para. Quer dizer, que projeto político a pessoa tinha? Você tem que ter um projeto político de longo prazo. Onde você quer chegar? Vereador agora, prefeito depois, vereador 2, 3 mandatos, vereador, depois eu vou ser deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república, em 4, 5, 10 anos. Quer dizer, precisa ter uma previsão, mesmo que você não atinja essa meta no longo prazo, mas você precisa ter o seu pensamento voltado para o futuro também. Então não é só, deu, não deu, não vou mexer com isso mais não. Então isso não é projeto político, isso não é político sério, isso não é a gente que está levando a política a sério. É por isso que está essas coisas do jeito que está hoje, né? Uma série de... Né? Porque tem muitos políticos que não levam as coisas muito a sério. Estão lá, deu, não deu, paciência, né?
Então, quanto falta de recurso para você, onde você vai buscar esse recurso, quem são as pessoas, você já fez uma lista das pessoas que podem apoiar a sua candidatura financeiramente? Ou é você que vai bancar 100%, está decidido isso, não vai aceitar recurso de ninguém? Tem que tomar essas decisões, tem que saber disso, né? Como é que você vai fazer com isso? Como é que você vai agir diante dessas situações? De repente alguém chega e te oferece um dinheiro aí para colocar na sua campanha, mas quer alguma coisa em troca lá na frente. E aí, qual vai ser a sua postura com relação a isso? Ou você, o que entrar, entrou e depois vê como é que faz? Então tem que ter um posicionamento a esse respeito também. Todas essas coisas precisam ser pensadas. Estou olhando aqui o pessoal que está participando, né? Deixando as perguntas, tá bom. Depois a gente vai respondendo aqui cada um de vocês, tá bem? Durante a semana, se você quiser deixar algum recado, quer mandar alguma dúvida, é só deixar no WhatsApp 62981116150. Estou à disposição de vocês. Então, fazendo aqui, dando sequência aqui nesta retomada, né? Qual é a melhor questão de símbolo, questão de slogan, questão de jingle de campanha, que daqui a pouco você vai começar a ter que pensar nisso, já vai deixando isso mais ou menos caminhado, né? Quais são os serviços que você precisa contratar, questão de marketing, né? Vai contratar um profissional de marketing político, quer conversar com o João Severino? Estamos aqui, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver a possibilidade da gente ir na sua cidade, prestar uma consultoria e conduzir a sua campanha, mostrando para você o melhor caminho. Então a gente está aqui à disposição, mas existem muitos profissionais no mercado, tem bons profissionais no mercado e você pode, quer pegar na sua região, não tem problema, quer buscar alguém mais distante, porque às vezes o olhar de fora, nessa hora, numa campanha eleitoral, é muito importante, porque a pessoa quando olha de fora, por exemplo, a gente chega, faz pesquisa e vê só em cima de cima mesmo, sem estar com o coração, vê só pela razão, vê coisas que quem está dentro da campanha não vê, tá? Então, por isso que é muito importante você ter um profissional de marketing político dentro da sua campanha que tenha um olhar de fora, para mostrar para você onde você está errando, onde você está mastigando e onde você precisa mudar, porque isso vai fazer a diferença na sua campanha. Não é que o marketing vai resolver todos os seus problemas, não. Ele vai contribuir, vai somar e vai fazer a diferença, tá? Então pensa nisso. Quando, né, você deve começar? Porque nessa questão de pandemia, nesse momento de pandemia, os candidatos têm tido muita dificuldade para fazer reuniões e realmente têm tido mesmo. Agora, tem que encontrar os caminhos, gente, tem que achar os mecanismos, o jeito de falar, telefone, WhatsApp, visitas pontuais, porque dá para fazer visitas pontuais com uma ou duas pessoas, mantendo o distanciamento, e assim, mas a cidade é grande, mas você faz isso por segmento, faz isso com grandes lideranças. Quanto maior a cidade, você vai fazendo essas conversas com lideranças maiores, de forma que essas lideranças vão disseminando o seu pensamento para as pessoas que vêm mais para baixo, tá bom? Então tem que pensar nisso, não dá para ficar só esperando a pandemia passar não. Se você for ficar esperando a pandemia passar para você começar a fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Vai chegar a eleição e você não fez absolutamente nada, tá? Pensa bem nisso antes de você ficar parado esperando as coisas acontecer. Pensa bem, porque quando a campanha chegar, já era, né? Já era. Se você não conquistou, não conquista mais, tá bom? Principalmente nas redes sociais. Rede social você não conquista ninguém com 30 dias. É pelo menos 90 dias para você conquistar, tá? Então pensa bem antes de você fazer alguma coisa, antes de você tomar a decisão de ficar aí parado esperando as decisões do Congresso Nacional, se a eleição vai ser 4 de outubro, 6 de dezembro ou 15 de novembro. Não importa quando ela vai começar, tenha o seu trabalho pronto, faça a sua parte, não fique esperando, tá? Porque se você for ficar esperando, você vai ficar no prejuízo com toda certeza, tá? É preciso realmente tomar todos esses cuidados, tá bom? Então assim, durante essa semana, durante a semana que passou, nós ficamos aí na expectativa de que fosse ter alguma mudança no que diz respeito a essa questão da data. Pouca coisa caminhou,
mas hoje teve essa decisão do TSE de que a convenção pode ser feita de forma virtual, mantendo, não se falou em mudança de datas. A convenção partidária será do dia 20 de julho a 5 de agosto. Provavelmente a maioria dos partidos vão marcar para mais para o mês de agosto mesmo, por conta de que 20 de julho, a questão da pandemia ainda vai estar um pouco acentuada. Mas se o TSE manteve essa data, não falou em mudança de data das convenções, é porque há uma tendência, e esta é uma análise minha, pessoal, mas vejo aí uma tendência de manter a data para 4 de outubro. Pelo menos é o cenário que eu vejo. Tá? Não sei, o ministro Barroso tem conversado muito, tenho visto aqui no site do TSE, ele sempre conversando com o pessoal da saúde, especialistas em saúde, para poder nortear essa questão. Mas se ele toma uma decisão dessa de manter a data da convenção e autorizando fazer virtual, a convenção, os partidos poder fazer isso de forma virtual, é uma forte tendência que eu vejo realmente de que seja mantido a data de 4 de outubro. Vamos esperar, mas eu entendo a angústia dos candidatos, é realmente angustiante. Os meus clientes estão assim, ficam apavorados, querendo tomar decisões, a gente tem que estar segurando, tem que segura daqui, segura dali, caminha onde dá para caminhar, entra onde dá para entrar, mas tem que às vezes segurar porque quer tomar decisões de adiar ou decisões de antecipar coisas que nós não podemos fazer nesse momento. Nós precisamos realmente ter essa certeza. Agora, uma certeza eu tenho, não dá para ficar parado esperando. Isso realmente não tem como você fazer, não dá para você fazer. E se você ficar parado esperando, você vai ficar no prejuízo. Então assim, é movimentar, é andar. Agora, tem que ter as decisões de grupo, porque tem candidato também que não tem grupo nenhum, ou como eu disse mais cedo, abandonou o grupo e agora está tentando formar um grupo novo, e não é fácil formar um grupo novo. Então, às vezes o candidato vou sair daqui, vou montar meu próprio grupo, vou ser candidato por conta própria, e as pessoas vêm com tudo comigo. Não é assim que a coisa funciona, sabe? Não é assim que a coisa funciona. Tem gente fazendo isso, teve gente, sei de bastante gente, algumas pessoas que fizeram isso e estão dando com os burros na água. Melhor seria ter ficado quietinho onde estava e feito um planejamento mais a longo prazo. Vou manter nessa eleição, vou buscar na próxima, já conquistando o grupo. Então assim, tem muitas coisas que tem que ser avaliadas, né, gente? Porque ficar dando tiro para tudo quanto é lado, e aí começa a entrar o desespero, falar coisa que não deve, fazer coisa que é errada, e aí a coisa vai só desandando, né, gente? Então assim, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, tá? Tem muita gente aí que acha que a coisa é muito simples, e não é tão simples assim. Agora, tem que seguir o rumo, tem que fazer o que tem que ser feito. Não dá para ficar só esperando o dia da eleição e cair os votinhos lá, não, gente. Vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer de uma forma bem profissional. E se você precisa de um profissional, estamos aqui à sua disposição, 6298116150. A nossa consultoria é presencial, pode ser online também, mas eu trabalho de forma presencial, fazendo pesquisa, treinamento para o grupo de vereadores, treinamento para coordenação, enfim, media training, oratória para os candidatos a prefeito. Então tudo isso nós oferecemos dentro do pacote aí de consultoria para que o candidato tenha o melhor possível, a campanha mais preparada possível, né? A campanha precisa estar bem preparada para enfrentar as dificuldades, para enfrentar a rede social, para enfrentar a televisão, enfrentar o rádio, enfrentar o microfone em cima do palanque, enfrentar o eleitor, que às vezes a pessoa é um grande nome, uma pessoa fantástica, mas tem muita dificuldade com uma abordagem, muita dificuldade com elaborar o pensamento para fazer um discurso. Então essas coisas precisam exige treinamento, exige técnica, exige um profissional habilitado para estar acompanhando e fazer tudo isso acontecer na hora certa, do jeito certo. E se você ainda não curtiu o vídeo, não curtiu essa transmissão, para você que está assistindo depois, né, aqui no Facebook ou também no YouTube,
É só curtir aqui, deixar a sua pergunta, deixe a sua pergunta, faça o seu comentário aqui logo abaixo e eu respondo todo mundo, individualmente, ou aqui ao vivo, ou quando não dá para fazer ao vivo, a gente faz depois, né? Lá no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, onde for. Estou sempre respondendo a turma aí naquilo que é necessário, naquilo que é a dúvida de cada um, porque cada um tem uma dúvida, cada um tem uma realidade, cada cidade é uma campanha diferente, e isso que faz esse Brasil ser realmente tão diferenciado, né? A gente vive, eu ando pelo Mato Grosso, ando aqui pelo Goiás, Minas Gerais, né, na região norte, e cada canto é um canto diferente realmente. Deixa eu ver aqui o Rogerinho Procrane, no seu entendimento, uma pré-campanha já iniciada na frente dos outros pré-candidatos pode ajudar na frente? Sim, claro que pode, viu, Rogerinho? É isso o trabalho. Quem já começou, quem já está caminhando há algum tempo, faz toda a diferença. Agora, não basta estar caminhando, tem que estar tomando alguns cuidados, rede social, e ter foco, né, Rogerinho? Tem que ter foco naquilo que é a sua defesa, naquilo que é a sua causa. Porque candidato que sai dando tiro para tudo quanto é lado também não adianta, sabe? Então precisa ter foco. Mas o mais importante que eu falo aqui já há quase 2 anos é realmente começar o quanto antes. Quanto mais cedo você começa, maiores suas chances e menor é o custo da sua campanha. Então sai na frente sim, viu, Rogerinho? Quem começou mais cedo, quem já está trabalhando há um bom tempo, está com o nome feito, já conquistou eleitores, e tem muitos eleitores que uma vez conquistados, eles não mudam de voto. O eleitor que você já conquistou ele há 2 anos atrás, ele vai estar firme com você até o dia da eleição. Por quê? Porque você começou um trabalho antes, muito antes de falar em campanha eleitoral, de pedir voto, você já estava trabalhando, já estava atuando, já estava fazendo o seu nome acontecer e conquistou. Então é muito importante, esse é o caminho, viu, Rogerinho? Esse é o caminho, começar mais cedo. Então, para quem está começando agora, já tem que estar pensando em 2024, para começar cedo realmente, fazer o quanto antes. Este é o caminho, começar mais cedo. Você vai ver que isso fará uma grande diferença realmente na campanha eleitoral. E se você fez isso, parabéns. Tenho visto lá no seu... sigo você lá, Rogerinho, no seu Facebook, e vejo que você tem uma atuação já há um bom tempo. Então você está assim, saindo na frente. Vai ganhar a eleição? Não sei. Mas que você tem mais condição de conquistar eleitor, sim, você tem. É fazer a coisa certa na hora certa, tá bom? Eu vou despedindo aqui do pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui no Facebook, deixa a sua dúvida, aqui no Instagram também. E se quiser mandar o WhatsApp, é o 62981116150, também vou responder. Precisar de consultoria também é pelo WhatsApp, 62981116150, e eu vou deixar aqui nos comentários para que você possa entrar em contato a qualquer momento, tudo bem? Então é só falar comigo, João Severino, tá bem? O Paulo está dizendo muito obrigado pelas informações, obrigado também, viu, Paulo, pela preferência. Vamos lá, 62 981 11 6150. Ok? É só mandar mensagem lá que eu vou estar respondendo, ou se você preferir ligar, pode ligar também, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, tenham uma boa noite, uma boa semana, e vamos tocando o barco, gente, vamos tocando o barco, não fica parado esperando não, tá? Vamos para frente, vamos para cima, vamos vencer a eleição, porque é isso que interessa. Boa noite para você.